permaneceremos fiéis? Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no capítulo 10 do livro Eventos Finais. Neste capítulo, nós lemos assim. Na página 33 do livro Primeiros Escritos é dito o seguinte: ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Essa visão foi dada em 1847, quando havia apenas poucos dentre os irmãos do Advento observando o sábado. E desses, somente uns poucos supunham que a sua observância era de suficiente importância para construir uma linha de separação entre o povo de Deus e os incrédulos. Agora, o cumprimento desta visão está começando a ser visto. O início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra da salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. A lei de Deus, pela intervenção de Satanás, irá ser invalidada. Nos Estados Unidos, de aladiada liberdade, a liberdade religiosa terá seu fim. A luta será decidida no que toca ao assunto do sábado e agitará o mundo inteiro. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Muito em breve, a nossa nação procurará impor a todos a observância do primeiro dia da semana como dia sagrado. Ao fazer isto, eles não hesitarão em compelir os homens contra a voz da sua própria consciência, a observarem o dia que a nação declara ser o sábado. Os adventistas do sétimo dia travarão a batalha pelo sábado do sétimo dia. As autoridades dos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, esse país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos de consciência. Todos quantos não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante, a imagem da besta. As organizações religiosas que recusam ouvir as mensagens de advertência da parte de Deus estarão sob forte engano e se unirão com o poder civil para perseguir o santo. As igrejas protestantes se unirão com o poder papal para perseguir o povo de Deus que guarda os mandamentos. Esse poder, semelhante a um cordeiro, se une com o dragão para pelejar contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. A igreja apelará para o braço forte do poder civil, e nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes. Os que viverem durante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguido por causa da verdade. Nos tribunais prevalecerá a injustiça. Os juízes recusarão ouvir as razões dos que são leais aos mandamentos de Deus, porque sabem que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis. Eles dirão: temos uma lei, e de conformidade com a nossa lei, ele deve morrer. A lei de Deus não é nada para eles.
Nossa lei lhes é suprema. Os que respeitam essa lei humana serão favorecidos, mas não serão concedidos favores aos que não se submeterem ao falso sábado. Se formos levados aos tribunais, deveremos abrir mão de nossos direitos, a menos que isso nos ponha em conflito com Deus. Não estamos pleiteando os nossos direitos, mas o direito de Deus ao nosso serviço. O mesmo espírito despótico que, noutras eras, tramou contra os fiéis, há de tentar extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem à sua lei. A riqueza, o gênio e a educação hão de aliar-se a fim de cobri-los de ignomínia. Magistrados, perseguidores, ministros e membros da igreja hão de conspirar contra eles, de viva voz e com a pena, com ameaça, escárnio e zombaria, hão de tentar derrotar a sua fé. Tempo virá em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Todo o que nesse dia mau se dispuser a servir a Deus com destemor, segundo os ditames da sua consciência, necessitará de coragem, firmeza e do conhecimento de Deus e da sua palavra. Pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos, seus motivos impugnados, desvirtuados os seus melhores esforços e seus nomes repudiados como um mal. As perseguições dos protestantes pelo romanismo, por cujo intermédio a religião de Jesus Cristo quase foi aniquilada, serão mais que igualadas quando o protestantismo e o papado se unirem. Satanás tem milhares de meios de agressão disfarçados que serão usados contra o leal povo de Deus que guarda os mandamentos para compeli-los a violentar a consciência. Não precisaremos surpreender-nos com coisa alguma que ocorra agora. Não precisamos maravilhar-nos de nenhuma manifestação de horror. Os que espezinham a lei de Deus com pés profanos têm o mesmo espírito dos homens que insultaram e traíram a Jesus. Sem qualquer remorso, eles farão as obras de seu pai, o diabo. Os que desejam avivar a memória e serem instruídos na verdade precisam estudar a história da igreja primitiva durante e imediatamente após o dia de Pentecostes. Estudai atentamente no livro de Atos as experiências de Paulo e dos outros apóstolos, pois o povo de Deus, em nosso tempo, terá de passar por experiências similares. As riquezas acumuladas logo serão inúteis, quando sair o decreto de que ninguém poderá comprar ou vender, senão aqueles que tiverem o sinal da besta. Muitos recursos não terão utilidade alguma. Deus requer que façamos agora tudo o que estiver ao nosso alcance para permitir a advertência ao mundo. Tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da besta. Estivemos perto de ver isso realizar-se na Califórnia há pouco tempo, mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos. Até agora, eles têm sido contidos pelos 4 anjos. Não estamos bem preparados. Ainda há uma obra a ser efetuada, e então os anjos receberão a ordem de soltá-los, para que os 4 ventos soprem sobre a terra. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo apoio terreno, por se recusarem a violar-lhe a lei em obediência a poderes terrestres.
ser-lhes-á proibido comprar ou vender. Satanás diz: pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. A terra estará inteiramente sob o meu domínio. Alguns serão encarcerados por se recusarem a profanar o sábado do Senhor. Como os defensores da verdade se recusem a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados das prisões, exilados e outros tratados como escravos. Para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível, mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os princípios divinos, onde acontecer coisas estranhas. Quando o temor e o amor de Deus serão removidos do coração, pode tornar-se muito cruel. Se formos chamados a sofrer por amor de Cristo, seremos capazes de ir para a prisão confiando nele, como uma criancinha confia em seus pais. Agora é o tempo de cultivar fé em Deus. Muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida. Muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com o risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida para defender a lei de Deus. Por vezes, olhamos para a história e lamentamos terríveis capítulos que estão escritos no passado. Imaginamos que o homem tem progredido, que o caráter humano tem se intensificado na busca do bem, que as coisas horríveis praticadas lá atrás nunca mais voltarão a ocorrer. Mas nos enganamos. O coração humano continua pecaminoso e direcionado para tudo aquilo que não presta. Satanás ainda continua no domínio da natureza carnal. E aquilo que é mais cruel e vil na experiência dos seres humanos voltará à tona nos dias que antecedem o regresso de nosso Senhor Jesus Cristo. Satanás está trabalhando para arregimentar todos aqueles que puderem, no sentido de que toda a maldade que existe na natureza carnal seja voltada contra os filhos de Deus, para impor que eles abandonem a vontade do Senhor, os seus mandamentos e a sua palavra, e assim não sejam encontrados preparados para ser levados com Cristo para o céu, quando Jesus regressar das nuvens, com poder e grande glória. Falso reavivamento será imposto para as pessoas. O sábado do sétimo dia será declarado nulo, proibido, e no lugar do sábado bíblico será imposto um falso dia de guarda. A liberdade religiosa será roubada das pessoas. Os homens serão obrigados a fazer a vontade desta falsa religião. Serão impedidos de comprar ou vender todos aqueles que não quiserem se submeter a essa nova ordem. Isto trará ao povo de Deus um pequeno tempo de angústia. Não será grande em extensão de tempo, mas será forte e cruel, porque infligirá sofrimento a todos aqueles que não podem transigir com a sua consciência, que não podem deixar de lado os princípios da palavra de Deus, que não podem abrir mão da sua fé. Muitos serão levados perante os tribunais. Toda a justiça lhes será negada. Seus argumentos não serão ouvidos. Serão colocados nas prisões. Seu único crime é permanecer leal aos mandamentos de Deus. É recusar abrir mão do sábado que Deus instituiu lá na criação. Alguns serão mesmo condenados à morte. Enquanto a porta da graça ainda não estiver fechada, alguns serão chamados a morrer por Cristo.
E a pergunta é: por que Deus permite que seus filhos morram por sua lealdade? Deus só permitirá isso porque a sua morte não será em vão. O seu sofrimento, a perda da sua vida, será um testemunho. Falará de maneira muito forte e levará muitas pessoas a tomarem posição ao lado da verdade. Somente a partir do momento em que a porta da graça estiver fechada é que Deus não permitirá mais que ocorram mártires por causa da palavra de Deus. Mas até lá haverá sofrimento e será exigido dos filhos do Senhor lealdade, mesmo contra todas as forças externas, contra todo o poder dos homens, contra toda a circunstância que nos envolve. Hoje a gente pode escolher ir à igreja ou não, obedecer a Deus ou deixar de seguir-lhe os passos, guardar os seus mandamentos ou não, santificar o sábado ou deixar de fazer. Não é complicado para nós fazermos isso. E mesmo tendo toda a liberdade, nós somos tão fracos, tão frágeis. A pergunta é: quantos de nós permaneceremos fiéis a Deus quando o preço exigido pela fidelidade for a nossa liberdade e a nossa vida? Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.